Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre coordenadas cilíndricas. O nosso exemplo a ser resolvido é o seguinte: calcule a massa de um sólido hemisférico Q com raio A e delta XYZ igual a Z. Esse delta aqui é a densidade. Então, se fosse para calcular o volume, nós teríamos apenas o cálculo da fórmula do volume de uma esfera dividido por 2, porque é hemisférico, só metade dela. Aqui a gente não pode usar a fórmula do volume porque a densidade é variável. Então, quanto mais longe a nossa esfera fica da origem, né, a posição relativa dela, maior vai ser a densidade. Então, tem uma parte da densidade que varia de acordo com o Z. Então, quanto mais alta a parte da esfera, mais densa. Então, quanto mais perto da extremidade, mais densa ela é em relação ao eixo Z. Tá? Então a densidade varia apenas de acordo com o Z. Então, vou fazer um esboço aqui, até sem régua. Vou fazer uma esfera aqui, com 1,5 aqui e 1,5 aqui, só para ela ficar um pouquinho mais simétrica, não ficar tão torta. Essa aqui é a nossa hemisfera, tá? Metade de uma esfera. Vou pegar a parte superior dela para ficar mais fácil a interpretação em relação aos valores de Z maiores que zero, beleza? Tá aqui a nossa hemisfera, tá? A fórmula da esfera é x² mais y² mais z ao quadrado igual a r ao quadrado, certo? Como o nosso raio é igual a A, nós temos x² mais y² mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Nas coordenadas cilíndricas, o que a gente tem de informação? Nós temos a utilização de uma parte das coordenadas polares e uma parte das coordenadas retangulares. No caso, a gente vai usar rθ, que é a parte polar, e vai usar a parte z, que é retangular. Então, esse x² mais y² aqui, a gente pode trocar por uma coordenada polar. A gente pode trocar por r ao quadrado. R ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Portanto, z ao quadrado igual a ao quadrado menos r ao quadrado. O z seria igual a mais ou menos a raiz, como a gente só vai pegar o z positivo, z igual a raiz de a ao quadrado menos r ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu tenho que delimitar os extremos da integral. Então, a minha integral de massa vai ser uma integral tripla da região Q vezes o lambda de xy z, que foi dado aqui, dz r dr dθ. Tá? Por convenção, eu disse na outra aula que eu vou deixar o r depois do dz, mas não é obrigatório. Tá? Então a gente tem que analisar as coordenadas de θ, de r e de z. E o meu z está limitado aqui, então já facilitei esse processo. Vamos começar para ver como ela fica. Então vai ficar massa igual a integral, primeiro é o θ. Tá? Então o θ é o ângulo que vai variar entre 0 e 360. Né? A esfera da volta, a hemisfera da volta completa. Começa no 0 e termina no 2π. Beleza? Essa parte, né? Começou em 0, terminou em 360, sem problemas. Depois, o R. O R é onde começa a esfera e onde ela termina, em relação à coordenada polar, pensando na base, só na base, sem altura. Se a gente pensar em planificar essa figura aqui, a gente vai ter só a circunferência de base, só essa circunferência aqui. Essa circunferência de base, ela começa no 0 e o maior comprimento dela está no raio da circunferência, e o raio da circunferência é A. Então ela começa no 0 e termina no A. Esses 4 elementos aqui são da base, tá? Vou fazer um esbocinho aqui, bem rapidinho, da figura plana. Se a gente pensar no eixo polar aqui, ó.
A base ali da circunferência é isso aqui, ó. Certo? Isso aqui é a base. Ela rotaciona no sentido anti-horário, vai do 0 até o 360, portanto do 0 até 2π. O menor valor de r é 0 e o maior é esse comprimento aqui, ó, que é o mesmo em toda a circunferência, que é o comprimento A, que é o comprimento do raio. Por isso aqui de 0 até 2π, de 0 até A. Depois em Z, altura, a menor altura é 0 e a maior altura é a circunferência. A circunferência que define a esfera, tá? No caso, é uma esfera com essa fórmula, x² mais y² mais e², que é igual a r², e a gente manipulou ela aqui para ficar escrita dessa maneira, com z igual raiz de a² menos r². Então, aqui no extremo de z é a² menos r². O que mais? O delta é z, e depois dz, r, dr, dθ. Desse ponto em diante aqui, basicamente, nós vamos ter a resolução da integral, onde é fundamental montar esses extremos corretamente, ó, de 0 até 360, de 0 até A, da parte polar, e de 0 até a metade da esfera, que é dado por essa fórmula manipulada. O restante aqui, esqueleto da integral. M igual, integral entre 0 e 2π, 0 e A. Nós vamos fazer a primeira integral aqui, ó, que é essa. Vamos integrar o z em relação a z, que é z² sobre 2, para aplicar em 0 e aplicar nessa raiz de a² menos r². Depois, r, dr, dθ. M igual, integral definida entre 0 e 2π, 0 e A. Se eu aplicar em 0, é 0² sobre 2, que é 0. Se eu aplicar essa raiz aqui no lugar do z, vai ser essa raiz ao quadrado, ou seja, vai tirar a raiz. Vai ficar a² menos r² sobre 2, r, dr, dθ. O que nós vamos fazer aqui é essa integral aqui, mas ainda não vou integrar, tá? Vou fazer em duas partes. Vou fazer primeiro a retirada desse 2 do denominador, que vai sair como meio, 0 até 2π, 0 até A. Vou fazer passo a passo aqui, ó, a² vezes r, a² r² vezes r, negativo, né? Menos r³ dr dθ, tá? Fazendo detalhado para correr menos risco de errar, tá? Eu sei que tem menos risco de errar aqui, mas a parte inicial de montagem também é importante. M igual a meio, integral definida entre 0 e 2π, e aqui eu vou integrar. A² r em relação a r vai ser a² r² sobre 2, menos r³ em relação a r, menos r² sobre 4, que nós vamos aplicar em 0 e A, e o que sobrar, dθ. Estamos encaminhando para o final, tá? M igual a 1 meio, 0 e 2π. Se eu aplicar em 0, vai zerar tudo. A² vezes r² sobre 2, 0² sobre 4. Se eu aplicar em A, a² vezes o r, que é A, ao² sobre 2, menos r, que eu troco por A, na quarta sobre 4, dθ. Aqui já estamos na parte final dela. M igual a meio, integral definida entre 0 e 2π. Aqui eu tenho a² vezes a², a na quarta sobre 2, menos a na quarta sobre 4, dθ. Aqui não tem mais segredo, né? Praticamente. A gente vai fazendo as continhas bem simples. Posso tirar o mínimo aqui desses dois, ó. Posso fazer uma observaçãozinha aqui do lado.
a ao quadrado sobre 2 menos a na quarta sobre 4. Vou fazer o mínimo aqui, que é 4. 4 por 2, 2. 2 vezes a na quarta, 2a na quarta. 4 por 1, 4 vezes menos a na quarta. Vai ficar a na quarta sobre 4. Essa observaçãozinha que a gente fez aqui. Tá? Então vai ficar m igual a 1 meio. Esse a na quarta sobre 2 menos a na quarta sobre 4, que deu a na quarta sobre 4, como a variável a não vai ser integrada, eu posso tirar. Vezes a na quarta sobre 4, 0, 2π, sobrou 1 aqui dentro, de θ. M igual, vou multiplicar 1 vezes a na quarta, 2 vezes 4, 8. A integral de 1 em relação a θ é θ, que eu vou aplicar em 0 e 2π. Aplicando em 0 vai zerar, aplicando em 2π vai ser 2π. Então, m igual a na quarta sobre 8 vezes 2π. Eu posso simplificar esse 2 com 8, vai ficar 4 aqui. A nossa massa vai ficar π vezes a na quarta sobre 4. Massa igual π vezes a na quarta sobre 4. Portanto, essa aqui é a massa de uma figura hemisférica de raio A, com densidade igual a Z. Nós podemos achar isso, se a densidade for Z, para qualquer raio, né? Genérico aqui para qualquer raio. Então, apesar da integral ficar bem extensa aqui, ter um grande desenvolvimento dela, acredito que a parte principal do exercício está aqui nessa montagem da figura, interpretação correta do gráfico para montar os extremos aqui, ó. Essa parte da polar, de 0 até 2π, de 0 até a, que está aqui no cantinho, e de 0 até a esfera aqui em cima, que são os extremos de z. Beleza, gente? Qualquer dúvida, podem me perguntar, pode deixar comentário. Se gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal para receber vídeos dessa e de outras disciplinas. Até a próxima aula. Valeu!